Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando sempre de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado a gente traz uma nova temática com apoio de especialistas para levar informação a você de casa. Então, muito bom dia, obrigada mais uma vez pela sua audiência. Bom, o clima seco e a alta temperatura aumentam doenças respiratórias. O ar seco desencadeia quadros alérgicos que não são contagiosos e causam inflamação nas mucosas, cavidades nasais e nos seios da face. Além de outros problemas respiratórios que se agravam nesta época do ano, como rinite alérgica e asma. Então, para nos explicar os efeitos do clima no aparelho respiratório, a gente convidou a otorrinolaringologista, a doutora Tayana Takemura, que pode chegar aqui com a gente para falar um pouquinho mais deste período. Tudo bem, doutora? Bem, seja bem-vinda. Vamos sentar para a gente Vamos. ficar mais à vontade? E poder falar dessa situação que, infelizmente, se agrava aqui na nossa região, que a gente tem um clima mais seco, a baixa umidade do ar e também a fumaça para agravar tudo isso, né? Exato, bom dia, tudo bem? Então a gente está passando realmente por uma época do ano bem difícil. A gente já prepara ao longo do ano os pacientes que têm as doenças crônicas para esse período. E os pacientes que as pessoas normalmente que não sentem nada durante esse período começam a sentir problemas em nariz, na garganta, nos pulmões. São as rinites, as asmas e as bronquites que se agravam mais nessa fase, né, doutora? Exato. Então a rinite se agrava mais, principalmente a rinite alérgica, mas a gente também tem a rinite irritativa, o próprio clima leva essa rinite irritativa. O uso do ar-condicionado também pelo calor intenso acaba propiciando a gente a ter mais quadros de inflamação da mucosa nasal. E aí junto, como a gente tem que o nariz é o início de uma via aérea superior, que a gente fala que é a via aérea superior e inferior divididas, mas a gente como médico tem como uma via aérea única. Então a gente sabe que quando o nariz está inflamado, quando as vias aéreas superiores estão inflamadas, a gente tem maior chance de inflamar as vias aéreas inferiores e os pulmões sofrem bastante. Não, é como se esse clima ele inflamasse a mucosa nasal e aí causando todo um problema nas vias respiratórias. Exatamente. Então esse clima, ele leva ao ressecamento da mucosa, da cavidade nasal, dos pulmões e principalmente como o nariz é a porta de entrada, né, da nossa respiração, ele aquece o ar, filtra, ajuda a umidificar e aí nesse período ele vai estar mais ressecado, com menos muco, então aumenta a chance da porta de entrada também para vírus e bactérias e fazer com que a gente tenha mais quadros respiratórios mesmo. Uhum. Os efeitos da baixa umidade do ar na mucosa nasal e nas vias respiratórias, eles são temporários ou podem se tornar um problema crônico para quem não tinha esse tipo de problema? Então, durante esse período em que a gente tem de tempo seco, né, ele causa mais problemas temporários em quem não tem doenças de base, não tem as doenças crônicas. Então, se você não tem uma rinite alérgica, uma rinite irritativa, não tem uma asma, não tem uma bronquite crônica, não tem um quadro crônico, você vai sentir durante esse período do ano. Mas se você já tem problemas respiratórios de base, então durante esse período você vai ter uma piora que pode se exacerbar por mais tempo. A gente tem um perfil de público que normalmente sofre mais? Sim, infelizmente as crianças, né, os bebês e as crianças sofrem mais. Os bebês, porque eles respiram nas primeiras 6 a 8 semanas de vida exclusivamente pelo nariz, então os nenéns quando nascem eles não sabem respirar pela boca. Então, nesse período seco, a gente tem maior formação de crostas, mais ressecamento, então eles sofrem bastante. As crianças menores, porque a via aérea ela é menorzinha, é mais estreitada, essa região aqui de garganta, de laringe. Então, quando elas têm um quadro viral, elas tendem a complicar mais. E os idosos também por causa da imunidade, do processo de envelhecimento. É uma grande parcela, então, na verdade, né? São vários públicos. São vários públicos que podem sofrer mais nesse período e acaba procurando os pronto-socorros com mais frequência. Tem medidas que a gente pode adotar no nosso dia a dia para aliviar esses sintomas respiratórios em ambientes com baixa umidade, doutor? Tem algum cuidado que a gente possa adotar, então, e implementar no nosso dia a dia? Sim, eu sempre falo para meus pacientes que assim, o principal cuidado, o que a gente deveria fazer é a hidratação, né? Então, hidratar de todas as formas que a gente puder. Então, desde a pele, desde líquidos que a gente vai aumentar a ingestão,
A hidratação nasal, que é com a lavagem nasal, mas existem também hidratantes específicos para o nariz, para pacientes que têm um ressecamento maior, que têm sangramento nasal. Então, é muito comum também os quadros de sangramento nasal durante esse período pelo ressecamento das mucosas. Uhum. E quais são as principais recomendações para as pessoas com problemas respiratórios que vivem em regiões como a nossa e até também para o público no geral, né? Já Sim. que a incidência costuma aumentar nesta fase. Então, a gente vai desde o aumento da ingestão de líquido, cuidados com o ambiente, então, higienização da casa, manter a casa nos períodos em que o clima está menos seco, fora daqueles período de 10 da manhã às 15 da tarde. O ideal é que a casa não fique tão aberta, porque é o período de maior circulação dos poluentes, período mais quente. Mas fora desse período, manter sempre a casa, as janelas bem arejadas, limpar a casa com panos úmidos em vez de usar vassoura. Cuidados com a nossa alimentação, então se alimentar melhor, diminuir a ingestão de sal, de gordura, de fritura. Ter ali umidificadores, ou se eu não tenho condições de comprar o equipamento, a receita da vovó, da bacia com a água, toalhas, isso ajuda também? Sim, com certeza. Então é extremamente importante a gente fazer a umidificação do ambiente. Mas a gente tem que ter o cuidado, porque essa umidificação ela deve ser realizada com uma certa cautela. Então, como a gente acha de dormir a noite inteira com o umidificador ligado, não é indicado. Então, o que a gente indica? A umidificação ela deve ser feita durante o dia, então a gente que está aqui no estúdio, num ambiente fechado, com ar-condicionado ligado, o ideal é que a gente tenha um umidificador durante esse período do dia, principalmente no período da tarde, em que, se a gente for olhar, a umidade do ar está lá embaixo, às vezes abaixo até de 30%, 20%, então isso é muito prejudicial. E durante a noite, o ideal é que seja uma bacia de água, a toalha úmida, com a receita das vovós mesmo. Não dormir com o umidificador ligado. Não dormir com o umidificador, porque a gente pode umidificar esse ar demais e a umidade em excesso também leva a problemas respiratórios. Já estava fazendo tudo errado, ainda bem Exato. Que a gente busca trazer informações aqui através dos programas justamente para orientar você de casa, para que você saiba que cuidados você pode implementar na sua rotina e também compartilhar com pessoas que você conheça para multiplicar esse tipo de informação. Como é válido, né, gente? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausinha rápida agora no programa. Já já a gente está de volta, você de casa não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o programa. Lembrando que você de casa pode ajudar e compartilhar todas as informações aqui do Viver Bem, porque os nossos programas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, canal SIC TV, tá bom? Para você ajudar a multiplicar a informação e levar ela a todos os públicos, porque a gente sempre traz dicas aqui justamente para melhorar a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. Hoje, por exemplo, nós estamos falando sobre os problemas respiratórios que são agravados nesta fase do ano. O que você pode fazer para melhorar a sua saúde, evitar aí problemas e a necessidade de ter que buscar um pronto-socorro? E aquelas pessoas que já sofrem com problemas crônicos, como não aumentar aí os sintomas nesta fase? Nós estamos recebendo a doutora Tayana Takemura, que é otorrinolaringologista, que está nos dando dicas e nos ajudando a entender. Por exemplo, doutora, a gente estava falando sobre a questão do umidificador não poder ficar ligado durante a noite, sobre horários específicos para você abrir a sua casa, porque há necessidade de arejar, só que a gente tem a fumaça nesta fase. Se for para escolher entre ventilador e ar-condicionado, a gente tem um que seja melhor? Tem sim. Então, a gente orienta sempre o uso do ar-condicionado, com cuidado, com critérios, tá? Por quê? Porque o ventilador, ele dissipa a poeira, dissipa os poluentes. Então, esse período, a gente tem que entender que é um período mais seco, com a umidade mais baixa, os poluentes, as partículas ficam de 2 a 5 dias dispersas no ar. E aí, quando a gente usa o ventilador, a gente ainda potencializa mais isso. A gente fica ali o tempo todo com aquele poluente inalando, né? Com a poeira doméstica, com os ácaros, os fungos. Então, a gente sempre tem preferência pelo ar-condicionado em temperaturas adequadas, tá? Então, nada de usar um ar-condicionado no 20, no 18. Então, o ideal é entre 23 e 24, apenas para deixar o ambiente mais ventilado, não para a gente ficar com frio, precisando colocar roupas mais cobertas para se esconder um pouquinho do frio que vai estar ali no ambiente. Então, é só ventilação mesmo. Então, ar-condicionado com os cuidados também, né? Então, lembrar
o filtro limpeza, limpar né? cada semana. Então, o filtro que fica do lado de dentro do nosso ambiente ser limpado toda semana e o que fica do lado de fora a cada 6 meses. E ventilador também, se eu não tiver ar-condicionado, buscar ele sempre também estar limpando. Exato. E optar mais por limpar ali o ambiente com panos úmidos, não varrer ou aspirar, de repente, que seja melhor, né? Isso, o ventilador, além de limpar aquelas palhetas dele, o ideal é que ele não fique de frente diretamente para você. Que você coloque ele para uma parede, para uma parte, alguma coisa da casa, não diretamente em contato com a pessoa. E quem gosta de praticar atividades físicas ao ar livre, as caminhadas, as corridas, né, os funcionais, a gente tem aqui em Porto Velho espaço alternativo, skate park, e aí? Então, a gente pode sim e deve, na verdade, realizar atividade física. A gente sabe que tem uma série de benefícios, mas deve ser realizada fora dos horários de pico, fora dos horários que a gente tem maior circulação dos poluentes, maior circulação de carros, porque aumenta, né, a poluição ali, o ar inalado tem uma qualidade ainda pior. Então, o ideal é antes das 8 horas e após as 17, 18 horas. A gente acostumou até, né, infelizmente, por um certo período com o uso da máscara. Não seria o caso de fazer a atividade ao ar livre usando máscara? Se eu conseguir? O ideal é não, né? A gente viu, tem vários estudos que mostraram a máscara atrapalha, não atrapalha, mas o calor é mais difícil, acaba dificultando a gente usar a máscara e fazer atividade física. A gente vai cansar mais. O ideal é realmente evitar realizar nesses períodos em que a gente tem um calor mais intenso, a umidade mais baixa, maior circulação de poluição. Sentir que meu corpo está pedindo ali, está dando um sinalzinho de que eu posso estar com um problema respiratório aparecendo. A atividade física, ela vai ajudar na recuperação ou é melhor naquele momento dar uma pausa que o meu corpo precisa se recuperar? Então, sempre a gente fala que quando está doente, o ideal é que a gente evite, pelo menos por 1 a 2 dias, realizar uma atividade física, principalmente as atividades físicas em que a gente utiliza mais o nosso corpo, né? Então, uma caminhada leve você pode fazer. Agora, atividades que você cansa mais, que acabem utilizando mais esforço, o ideal é parar por 1 a 2 dias. Depois, quando você sentir que está mais recuperado, você volta a fazer. O uso dos descongestionantes nasais, os populares, vou falar o nome para todo mundo entender, Sorine, Nelsoro, pode ou não pode? Então, não pode ser utilizado de forma contínua. Então, diante dos quadros virais, de resfriados e gripes, por 1, 2 dias, sempre com indicação médica, a gente até pode utilizar ali, eventualmente, nos pacientes que estão mais congestionados, mais obstruídos. Mas utilizar os descongestionantes diariamente, como a gente vê há anos, eles levam uma série de problemas para o nariz. Inclusive, a rinite, sinusite, eles viciam realmente. Quando de fato, doutora, é hora de buscar o auxílio médico, já que é algo que é tão comum aparecer nesta fase, a gente também tem que ter o cuidado de não causar uma superlotação nas unidades, às vezes não buscar uma unidade porque também é um ambiente que normalmente está propício à circulação de outros vírus. Quando eu preciso procurar ajuda médica numa situação como essa? Ok. Então, a gente tem várias possibilidades de procurar ajuda médica. Então, quando a gente deve ir ao pronto-socorro, ao serviço de urgência e emergência, às UPAs e os hospitais. Então, diante do quadro de cansaço respiratório, chiado no peito, então esses 2 sintomas são os que devem levar mais a atenção para buscar um serviço de urgência e emergência. Nas crianças, quando elas são muito molinhas, elas estão com estado geral ruim, além de uma tosse mais intensa, uma febre persistente, que é a febre persistente por mais de 2 a 3 dias muito alta. Então, isso merece uma atenção mais especializada no serviço de urgência e emergência. Agora, você está diante de um quadro de uma rinite, uma provável sinusite, uma dor em face, uma secreção nasal, dor de garganta, uma rouquidão, uma tosse mais seca, mas sem sintomas mais intensos, aí você deve procurar algum consultório médico, num atendimento ou num postinho de saúde. Uhum. A gente tem diferentes tipos de problemas respiratórios em questões superiores e inferiores. O que seria isso, doutora? Sim, a gente tem, como eu falei, a gente entende que a via aérea ela seja uma via aérea única, porque a gente vê que quando os problemas respiratórios de vias aéreas superiores acontecem, a gente pode ter as repercussões já em via aérea inferior, mas a gente tem uma separação, né? Então, o que é a via aérea superior e quais são as doenças que a gente pode ter ali? Então, nariz,
nariz, cavidade nasal, então a gente tem as rinites e sinusites, que são bem comuns nesse período agora. De garganta, né, ainda via aérea superior, a gente tem as faringites e as laringites e as amidalites. E via aérea inferior, nós temos, né, do pulmão, traqueia, então a gente tem a asma, a bronquite, enfisema pulmonar nos pacientes que já têm doenças mais crônicas. Então isso aí é um pouco separado. Então a pessoa pode ter um quadro de rinite e fazer uma exacerbação de um quadro de asma, porque a asma é uma doença crônica. E existe uma receitinha, um cuidado que você pode implementar no seu dia a dia, tendo um problema respiratório crônico ou não, para aliviar todos os problemas respiratórios que podem surgir e evitar os problemas respiratórios que podem surgir nesta fase do ano. A gente vai ensinar esse cuidado já depois do intervalo, então fique atento, a pausa é rápida, daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta com Viver Bem, falando hoje sobre problemas respiratórios que se agravam neste período do ano. Que cuidados você pode ter preventivos para evitá-los? Recebendo a doutora Tayana Takemura, otorrinolaringologista. E agora sim, a gente vai explicar que cuidado é esse que eu posso implementar no meu dia a dia, tendo um problema crônico ou não, que pode ajudar a minimizar os impactos deste período do ano e que valem para o ano todo, na verdade, né, doutora? Tudo bem? Vamos lá, doutora, essa parte. Vamos lá. Então, o que a gente pode fazer foi o primeiro cuidado que eu falei para vocês, que é a lavagem nasal, né? Então, realizar a limpeza do nariz é extremamente importante. Lembra que o nariz é um filtro. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve manter ele sempre, esse filtro da nossa respiração, sempre limpo, tá? Ainda mais nesse período do ano. Lavagem nasal é com soro. Não devo fazer lavagem nasal com água. Não devo achar que ali lavar o nariz o tempo todo vai ajudar. Não, nunca. Lavar o nariz com água não. Por quê? Porque a água ela vai irritar a mucosa do nariz, tá? Então vai deixar a mucosa mais inflamada, então acaba piorando. E quem faz lavagem só com água percebe que dói o nariz. Então a água não é adequada. O ideal é soro mesmo. Tá. Além do soro, a gente tem no mercado também outras substâncias já prontas ali para fazer essa lavagem em casa, né? Exato. Então a gente tem alguns sachês que vendem desde farmácias, vendem pela internet, já com a solução pronta de soro fisiológico a 0,9%, que vai facilitar algumas pessoas que acabam não conseguindo comprar o soro fisiológico em garrafinha. Depois da pandemia, o soro fisiológico vem ficando com um valor cada vez mais alto e aí acaba ficando um pouco mais oneroso mesmo para fazer a compra. Então, os sachêzinhos, custo-benefício é bem melhor. A gente ainda tem esses, né, doutora, que vem pronto para fazer essa lavagem? Isso, exatamente. Eu trouxe aqui para vocês algumas possibilidades, né, de realização de limpeza do nariz. Então, a gente tem os sprays que não são contínuos, são jatos únicos. A gente aperta, né, e ele vai jogar um jatinho. A gente tem também os sprays em jet, jato contínuo, e esses que na maioria das vezes a gente indica para uma pessoa que a gente não fez a avaliação daquele nariz, para saber se tem alguma alteração na anatomia. Então, o ideal, assim, qual que é a melhor forma de fazer a lavagem do nariz numa pessoa que não foi ao médico, que não conseguiu ainda ir ao médico para ter a avaliação da anatomia do seu nariz, para saber se não tem um desvio de septo, se não tem um pólipo, se não tem alguma doença que impeça de realizar, por exemplo, uma lavagem com um volume maior, como é a garrafinha ou uma seringa, até dessas pequenas, mas até seringas maiores. Então, o ideal seria esses sprayzinhos mesmo, que vendem em farmácia. Então, a lavagem com o soro eu posso fazer tanto com as seringas, como essas seringas de volume maior. Isso, né? Essa seringa de 20 ml que a gente vai usar em adultos, é a seringa base que a gente usa em adultos. Tem até de 60 ml, tem seringas bem maiores que a gente pode fazer mais volume, mas essa é a básica. Tem alguns modelos aqui infantis também para usar. Então, infantil a gente tem que ter cuidado com o narizinho da criança. Em geral, as crianças não ficam tão paradinhos, são esses biquinhos com silicone, ajudam bastante. As coloridinhas com bichinho para se tornar mais lúdico, né? Para a criança. Exatamente. A quantidade do soro que vai ser aplicado na criança ela é menor, uma seringa menor. Isso, exato, é na seringa menor. Então, crianças pequenininhas, bebês, a gente indica começar com 1 ml, tá? Já pode começar a fazer 1 ml, com cuidado. Eu vou ensinar aqui, a gente vai ver como que é a técnica adequada. Mas desde os bebês bem pequenininhos, lembram que eles só respiram
pelo nariz. Então a gente precisa manter esse narizinho limpo, por isso usar a lavagem. Como devo me posicionar ali então na pia para fazer essa lavagem, doutora? Então a forma adequada, nunca deitado, tá? Então a gente nunca vai fazer nem no bebezinho, nem no bebezinho. Então sempre ou em pé, nessa posição que a gente tá, ou sentado, né? No caso das crianças a gente pode fazer sentado. Em qualquer lugar, de frente para a pia, no banheiro, em pezinho. Então, onde você conseguir fazer a lavagem, tá valendo, tá? Mas a posição é muito importante. Então, o que a gente vai fazer? Inclinar a cabeça, né? Então, vai olhar, eu sempre falo para olhar para o ralo da pia ou para o pé, tá? Então, a gente faz a inclinação da cabeça, vai lavar a narina direita, a gente dá uma inclinadinha também para cá, para o lado contralateral, para a esquerda. Para quê? Principalmente quando a gente usar garrafinhas de volume, quando a gente vai usar a seringa, existe um risco de, botando uma pressão maior, a gente acabar levando esse soro para o ouvido, acabar machucando esse nariz. Então essa vou inclinação, lavar a direita, joga a cabeça um pouquinho para a esquerda. Vai lavar a narina esquerda, joga a cabeça um pouquinho para a direita. E sempre o biquinho reto, tá? E devagar. A gente vai fazer contínuo, mas sempre devagar. O boca jato, aberta. um adulto, esse jato completo. Exato. Um adulto, PS 20 ml é o mais indicado. E a boquinha sempre aberta. Então, a boca aberta vai ajudar a fazer menos pressão, tá? Então, é importante manter a boca tanto do adulto quanto da criança. Crianças que não conseguem manter a boca aberta, a gente até fala para ficar falando até o final da lavagem, ajuda bastante também. É necessário, a impressão que a gente tem quando a gente vê ali algumas pessoas compartilhando nas redes sociais e tudo mais, é obrigatório que apliquei de um lado, saia pelo outro? Não. Não é obrigatório. Isso também é uma coisa muito importante que as mães, principalmente, chegam no consultório falando, mas doutora, não está saindo do outro lado, eu estou fazendo alguma coisa errada. Não está errado. O que é importante? É importante esse soro entrar. Ou ele vai entrar e vai sair pela outra narina, ou ele vai entrar pelo nariz e vai descer, a gente vai deglutir, vai para o estômago e vai seguir como se um trajeto, como se a gente estivesse bebendo uma água, tá? Então não tem o risco de engasgar. Qual que é o risco? Fazer deitado, fazer uma quantidade inadequada, então principalmente pensando nos bebês e na criança, a gente tem que fazer a quantidade adequada. Então o ideal é sempre, quando for fazer uma lavagem, que não seja com os sprays, que eles botam um jato pequeno, o ideal é que seja feito após uma supervisão médica, com a indicação médica da quantidade adequada para cada pessoa. Vamos sentar novamente, então, doutora? Então, não existe essa obrigatoriedade e também não existe a obrigatoriedade de, ao fazer a lavagem, sair necessariamente secreção. Exato, nem sempre vai sair secreção. Então, às vezes, a gente vai fazer a lavagem para umidificar o nariz, para limpar as crostinhas que vão ficar dentro dele, não necessariamente vai ter sempre secreção para sair. A lavagem é outra coisa que a gente precisa deixar claro. A gente tem o número de vezes que vai fazer, tá? Quando a gente não está doente, o ideal é fazer de manhã e à noite. Quando a gente está doente, tem indicação de fazer mais vezes ao dia, o médico vai indicar para você a quantidade de vezes que você necessita fazer. Então, se a gente não está doente agora nesse período para hidratar, para manter úmida as vias aéreas, não é legal que seja feito várias vezes ao dia, porque a gente está tirando também o muco protetor que é importante ter dentro da cavidade nasal. Doutora, quero agradecer a sua participação aqui conosco, veio a calhar. Até eu pedi socorro para a doutora ontem para melhorar aí os sintomas desta fase. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada. Viu? Agradeço. Olha, tá aí o Instagram da doutora para você quiser acompanhar e saber mais informações de como encontrá-la. E agradecer também a Celibras, que está nos ajudando a levar. Aliás, agradecendo então a você de casa que está aí acompanhando a gente. Sempre ligadinho na nossa programação da SIC TV. Lembrando que o nosso programa vai estar disponível no canal no YouTube, tá bom? Para depois você compartilhar essa informação com todos os públicos. Obrigada mais uma vez. Tchau, gente. Ótimo fim de semana.